Bem-vindo ao canal Escatológico. Falarei hoje sobre Grêmio, estratégias de um comunista que merece mesmo ser xingado por um palavrão, mas não vou falar esse palavrão aqui não. Bom, Grêmio tem uma frase que ele falou o seguinte: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. É um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Grêmio, ou Antônio Grêmio, ou Santo Antônio Grêmio, como dizem os comunistas, foi quem disse isso. Vocês podem pesquisar sobre a vida deste canalha em algum site aí. Bom, para quem talvez ainda não conheça a estratégia do doutrinador italiano, ativista político e filósofo Antônio Grêmio, é bom deixar bem claro, pelo menos em poucas palavras, tentaremos, o que ele preconizava. Segundo o líder comunista, falecido em 1937, quer dizer, foi para o colo do capeta, mais ou menos, foi nessa data mesmo, né? Após passar anos na cadeia, elaborando sua estratégia, a instauração de um regime comunista em países com uma democracia e uma economia relativamente consolidadas e estáveis, não podia se dar pela força, dizia ele, como aconteceu na Rússia, país que sequer havia conhecido a Revolução Industrial, quando foi aprisionada pelos bolcheviques. Seria preciso, dizia Grêmio, ao contrário, infiltrar lenta e gradualmente a ideia revolucionária, sem jamais declarar que isso estava sendo feito. É como faz um partido que muitos pensam que é de direita aqui no Brasil. Esse partido é o PSDB, que preconiza estratégias de Grêmio aliado ao comunismo ou socialismo fabiano. Vocês podem pesquisar isso também. Sempre, então, pela via pacífica, através de meios subreptícios, a infiltração gradual, legal, constitucional, pelas vias legais, entorpecendo consciências e massificando a sociedade com uma propaganda subliminar, imperceptível aos mais incautos. Então, este vídeo aqui é para que você deixe de ser incauto, se você for um incauto. Que, por sinal, os incautos representam a grande maioria da população. O objetivo somente seria atingido pela utilização de dois expedientes distintos: a hegemonia e a ocupação de espaços. A hegemonia consiste na criação de uma mentalidade uniforme em torno de determinadas questões, fazendo com que a população acredite ser correta esta ou aquela medida, este ou aquele critério, esta ou aquela análise de situação, de modo que quando o comunismo tiver tomado o poder, já não haja qualquer resistência. Isso deve ser feito, segundo ensinava ou ensina Grêmio, o canalha ainda fala, a partir de diretrizes indicadas pelo intelectual coletivo, que é o partido. Então, o PT usou muito e tem usado essa estratégia no nosso país, este partido do terror. Então, o partido dissemina essas diretrizes através de intelectuais orgânicos, intelectuais entre aspas, viu, pessoal? Intelectuais orgânicos ou formadores de opinião, sendo estes constituídos de intelectualoides de toda sorte, como professores, principalmente universitários. Gente, pode ir aqui, em qualquer universidade federal, você vai ver esse tipo de professor, entendeu? Hoje o jovem vai lá aprender medicina, ele vira comunista. O cara não é ensinado a ser médico, ou ensinado a ser engenheiro, é ensinado a ser comunista. Entendeu? É isso mesmo. Gente, bom, não precisa falar, Vamos em frente.
Então, principalmente, como disse, por professores universitários, porque o jovem é um caldo de cultura excelente para isso. Né? Geralmente, o jovem está lá deslumbrado, né, dentro da universidade, achando que esses professores são, os caras são muito inteligentes, né? Muito. E também o mercado editorial, né? Mediante a mídia, jornalistas também intelectualoides, no mercado editorial, autores de igual espécie, os quais então se encarregam de distribuí-las pela população. E o que dizer também dos artistas, né? Os cantores, os fabricantes de música popular brasileira, que ficam aí, ficam aí meditando, sacou? E aí eles estão aí jogando, estão aí apoiando, estão querendo enganar a população e apoiando partidos comunistas. Entendeu? Então eles são uma massa de manobra, são uma massa de manobra para poderem cegar você em cálculo. Então cuidado com esses caras. Entendeu? Eles são muito prejudiciais à sociedade. Bom, então essa hegemonia que já dreadmente fabricada, que faz com que todos os brasileiros, independentemente da idade, da condição socioeconômica e do grau de instrução que tenham atingido, é para que eles pensem, né, de maneira uniforme sobre todo e qualquer assunto nacional ou internacional. Para você não ser um contestador, não contestar nada, não ser um crítico. Né? O cara faz lá qualquer porcaria, não, vamos bater palma, né? Ele tá certo. Né? Então, a juventude de hoje está totalmente acrítica. Porque o poder de manipulação desse pessoal é tamanho que até mesmo o senso crítico fica completamente imobilizado, incapaz de ajudar o indivíduo a analisar as questões, né, de maneira isenta. Os exemplos são numerosos, do desarmamento ao aborto, entendeu? Da eutanásia, do movimento gay, as políticas sociais, do racismo ao trabalho escravo, da inculpação social pelos crimes individuais, a aceitação do caráter social de movimentos guerrilheiros, de vagabundos, canalhas ordinários como FARC, MST, MLCT, MLST, MI, ETA, todo esse lixo comunista, terrorista que anda por aí, etc. Se brincar, né, até mesmo, daqui a pouco vamos sentir pena do Hamas e do Estado Islâmico, porque eles estão aí destruindo todo mundo. Não, vamos ter que ter peninha deles, gente. Acolha um terrorista em sua casa, perfeito? Então tudo isso, todos esses movimentos visam destruir por completo valores que a sociedade tem entranhada em sua alma, mas que justamente por isso não servem aos interesses do partido. É que esses valores representam um conjunto de virtudes diametralmente opostas aos conceitos que o partido deseja inserir no corpo social e que vão servir para embasar as transformações que pretende implantar. Bom, então, uma vez superada a opinião que essa mesma sociedade tinha a respeito de várias questões, mediante a inversão de valores, atinge-se o que Gramsci denominava superação do senso comum, que outra coisa não é senão a hegemonia do pensamento. Cada um de nós, espero que não, né, passa assim a ser um ventríloco, a repetir impensadamente as opiniões que já vêm prontas do forno ideológico comunista. Gente, é só pensar, comunista, esses caras, eles não criam nada, eles só reproduzem aquilo que já foi dito, igual papagaio, entendeu? E quando chegar a hora de dizer agora, estamos prontos para ter realmente uma democracia, que nada, na verdade, nada mais é que uma ditadura de um determinado partido comunista, né? Nós vamos aceitar qualquer medida que nos leve, né, ao rumo que eles ditarem, seja pela demolição de instituições,
seja pela abolição da propriedade privada, seja ela o fim mesmo da democracia, como sempre entendemos até então, acreditando que será muito normal que essa volta à pseudo-democracia se faça por decretos, leis ou reformas constitucionais. Afinal, Hitler também não foi eleito pelo povo e não passou a ditar normas legais? É exatamente a superação do senso comum que fez com que quase todos acreditassem piamente que a contra-revolução de 1964 não passou de ato impensado dos militares, que a falta do que fazer decidiram implantar uma ditadura. E foi um regime militar, na época, que nos livrou de sermos hoje um lixo igual Cuba. Então, como uma única palavra não foi dita sobre a ditadura, que esses mesmos comunistas estavam praticamente conseguindo implementar naquela época. Naquela época eles estavam tentando já implementar o que o PT lixo tentou fazer. E não se engane, com PSDB e PMDB, pessoal. Tem muito comunista fabiano ali dentro. Vamos ficar de olho aberto. Esses caras são gramicistas, são terroristas, são antideus. Eles são anticristos mesmo. Porque o anticristo não é só um. A palavra de Deus diz que muitos anticristos estão soltos por aí. E nós temos voltado neles. Entendeu? Muito cuidado. Então, naquela época, ficou impossível ao brasileiro médio compreender que a intervenção das Forças Armadas veio justamente impedir que aquela desgraça comunista se concretizasse. E se elas não intervêm também agora, é porque o povo já completamente anestesiado não tem nem forças para ir às ruas exigir tal providência. É exatamente essa hegemonia de pensamento que pôde imprimir nos brasileiros a ideia, temos isso hoje, né, de que só o Estado pode resolver seus problemas mais simples, mais comezinhos, o que tem causado um gigantismo antes nunca visto, com crescente aumento da carga tributária para sustentá-lo. Então aumenta-se os impostos para poder sustentar um Estado, né, gigante, que a título de que esse Estado vai satisfazer todas as suas necessidades, e na verdade isso não acontece. O dinheiro é desviado por esses vagabundos comunistas que desejam ter aqui o paraíso deles, o paraíso comunista. A religião deles é o comunismo. Bom, só que o paraíso é aqui na Terra mesmo. Então, a cada dia são criadas mais, delegacias especializadas, mais conselhos, mais isso e mais aquilo para controlar e fiscalizar as ações de cidadãos antes livres. Exatamente ela, a hegemonia gramsciana, utilizada por partidos comunistas como o PT, que inculcou em todos os cidadãos a crença de que os sem terra foram massacrados pela polícia militar do Carajás, no sul do Pará, quando na verdade a fita de vídeo original contendo as gravações do episódio mostrava claramente que eles agiram em legítima defesa diante de um número muito maior de sem terras que, armados com foices, inchadas até mesmo revólveres, como aparece naquela fita, avançou para cima dos policiais. É exatamente isso que fez espalhar a crença de que os fazendeiros são todos os malvados escravizadores de pobres trabalhadores indefesos, servindo assim de embasamento para que em breve o direito à propriedade fosse eliminado da Constituição, se nela foi encontrado algum tipo de trabalho escravo, cuja definição legal nem mesmo existe. Então, é exatamente isso que autorizou todos os brasileiros a imaginar que o Brasil é um país racista. Tudo isso é decorrente de Gramsci. A despeito de contar com o maior número de mulatos do planeta e de jamais ter sido registrado um único caso de desavença entre negros e brancos por causa da raça, como acontece nos Estados Unidos e na África do Sul. Então, ocorre que hoje somos um país divididos, porque Gramsci está sendo implementado de uma forma ou de outra, e agora somos todos racistas, verdade? E é também graças à força dessa hegemonia gramsciana que ninguém parou para pensar que todas as desavenças já havidas entre negros e brancos, entre nós, iniciaram-se por motivos fúteis, que vão do futebol à briga por ciúmes, muitas vezes regadas a uma boa caninha, coisa que o
vocês sabem quem é, né? Aquele cara, ele curte uma desgraçada, né? Nada tendo a ver com a cor da pele, já que também ocorreram da mesmíssima maneira entre indivíduos da mesma raça. E, aliás, raça aqui eu coloco entre aspas, porque só existe uma raça que é a raça humana. Então pesquisem sobre Gramsci, pesquisem sobre este canalha e pesquisem também sobre o comunismo ou socialismo fabiano. Deixo aqui minha dica. Um abraço do canal Escatológico.